E se eu te dissesse que alguns motoristas podem estar cometendo um erro justamente no momento que acreditam estar realizando um sonho? Porque muita gente, cara, tá olhando pro Move Brasil e pensando exatamente o seguinte: finalmente vou sair do aluguel. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Ter um carro próprio nem sempre significa ganhar mais dinheiro. Em alguns casos, podem até piorar a situação financeira do cara. Hoje eu quero mostrar por que essa conta não é tão simples quanto parece. Então, cara, por que a maioria dos motoristas querem sair do aluguel? Antes de qualquer coisa, eu acho importante falar uma coisa, tá? O desejo de sair do aluguel não surge do nada. Não é uma ideia maluca, entende? Na verdade, ela faz bastante sentido. Porque quando o motorista olha para o aluguel e ele enxerga uma despesa que nunca acaba, todo mês tem que pagar, né, cara? E no mês seguinte tem que pagar de novo. E depois, cara, paga de novo, né, cara? A sensação é que aquele dinheiro simplesmente desaparece. Enquanto isso, quando ele olha para um carro financiado, a conta parece muito mais atraente, né? Porque existe uma promessa no final. Um dia a parcela acaba e o carro, cara, fica com você. Na cabeça de muita gente, cara, a comparação é muito simples, né? Se eu vou pagar todo mês, melhor pagar algo que vai ficar comigo, né? E honestamente, cara, é difícil argumentar contra essa lógica. Eu mesmo conheço motoristas que saíram do aluguel, compraram o carro próprio e hoje estão satisfeitos com essa decisão. O problema é que essa história costuma destacar apenas o que deu certo, né? O que quase ninguém mostra são os casos em que a conta não fechou. Os motoristas que financiaram no momento errado, os que ficaram presos em parcelas que não conseguiram pagar, os que descobriram que ter um carro próprio traz custos que antes estavam escondidos. Porque, cara, existe uma diferença muito grande entre possuir um carro e conseguir sustentar um carro. E é justamente aí que a conversa começa a ficar muito interessante, né? Porque quando a gente fala de aluguel, a maioria das pessoas enxerga apenas o valor que sai da conta, né? Mas quando fala de carro próprio, muita gente olha apenas para a parcela. E talvez seja nesse ponto que mora o maior erro de análise que os motoristas cometem, né? Porque a parcela é só uma parte da história, cara. Quando um motorista decide comprar um carro, normalmente a primeira pergunta, cara, é exatamente a seguinte: quanto vai ficar a parcela? Eu acho muito curioso como quase toda decisão gira em torno desse número, né? Porque a parcela é o custo mais visível. Ela chega todo mês. Ela aparece no aplicativo do banco, ela aparece no boleto. Mas, cara, o carro não custa só a parcela, né? E é justamente aqui que muita gente acaba se surpreendendo depois da compra. Porque quando você aluga um carro, vários riscos estão embutidos naquele valor do aluguel. Quando o carro é seu, esses riscos passam a ser seus também. Se surgir uma manutenção pesada, o problema é seu. Se o veículo, cara, ficar parado por vários dias, entende? O problema é seu também. E se o mercado desvalorizar aquele modelo que você comprou, o prejuízo também vai ser seu, sabe? Se ter algum imprevisto financeiro, a parcela continua chegando. E é isso que cria uma situação curiosa. Muitos motoristas fazem a comparação entre o aluguel e o financiamento, olhando apenas para aquele valor da mensalidade, né? A comparação correta, cara, deveria ser entre o custo total de cada opção, né? E essas duas coisas, cara, são muito bem diferentes, né? Porque um carro financiado pode ter uma parcela menor que o aluguel, mas isso não significa automaticamente que ele seja mais barato. Tem seguro, tem manutenção preventiva, tem manutenção corretiva, que são diferentes, né? Tem os pneus e, obviamente, tem a desvalorização do carro, né? Tem os dias em que o carro vai ficar parado e você vai deixar de faturar. E eu não estou dizendo que comprar é ruim, tá? Muito pelo contrário. O ponto é outro aqui, tá? Isso, cara, costuma enxergar claramente o custo do aluguel, porque ele aparece na fatura toda semana ou todo mês, né? Já os custos do carro próprio ficam espalhados, né, cara? Fica um pouco hoje, né? Um pouco daqui 3 meses, por exemplo. Fez um gasto inesperado ali na frente. E por estarem espalhados, muitas vezes eles aparecem menos do que são realmente, tá? Junta isso com um momento em que o governo aparece oferecendo um crédito facilitado e condições mais acessíveis para financiar um veículo. É exatamente nesse ponto, cara, que muita gente começa a pensar: talvez tenha chegado a hora, cara, de eu comprar um carro. Mas será que o Move Brasil realmente resolve o problema do motorista? Ou será que ele apenas facilita uma decisão que continua precisando ser muito bem calculada, cara? E é isso que a gente vai precisar analisar agora, tá, cara? Quando o Move Brasil foi anunciado, eu entendi imediatamente, cara, porque tanta gente ficou animada, tá? Porque para muitos motoristas, o maior obstáculo nunca foi o desejo de comprar o carro, né? Na verdade, cara, o problema sempre foi conseguir crédito para fazer isso, né? Conseguir aprovação lá da concessionária e tal. Encontrar uma parcela que coubesse no orçamento. Ou, cara, simplesmente ter condições de dar entrada no veículo, né, cara? Então, quando aparece um programa prometendo facilitar esse processo inteiro, cara, é natural que muita gente enxergue como uma oportunidade, né? E para alguns motoristas, talvez realmente seja uma boa oportunidade isso daí. Mas existe uma diferença muito importante entre oportunidade e uma boa decisão, né? Uma oportunidade é algo que aparece, né? Então você tem que estar preparado para essa oportunidade. Agora, uma boa decisão depende da sua realidade, né? Porque imagine comigo, cara, 2 motoristas, tá?
O primeiro motorista, ele tem uma reserva financeira, ele tem uma renda relativamente estável, né? Já conhece bem a rotina dos aplicativos, né? Sabe quanto consegue faturar por mês, né? Em média ali. E tem o controle dos seus próprios custos, né? Para esse motorista, financiar um carro pode fazer bastante sentido. Agora, pense um outro cenário, né, cara? O motorista que ainda está tentando estabilizar a renda, que depende de semanas muito boas, cara, para fechar a conta no final do mês dos aplicativos, que não tem uma reserva para imprevistos, que ainda está aprendendo de como que funciona ali o mercado dos aplicativos. Neste caso, cara, o mesmo financiamento pode se transformar em uma enorme pressão, né? E percebe que o programa é o mesmo para os dois, né? O que mudou foi a situação financeira de cada uma das pessoas, né? Por isso que eu acho perigoso, cara, quando um assunto começa a ser tratado como uma solução universal, entende? Porque não existe decisão financeira que funcione para todo mundo, sabe? O Move Brasil pode ajudar alguns motoristas a construir um patrimônio. E isso é muito bacana, cara. Mas também pode empurrar outros para uma dívida que eles ainda não estão preparados para assumir, né? E isso é muito perigoso, cara. O problema é que quando a gente está empolgado com uma oportunidade, normalmente faz uma pergunta muito simples na cabeça, né, cara? Cara, será que eu realmente consigo comprar isso? Só que talvez a pergunta mais importante seria a outra, tá? A pergunta seria, putz, cara, será que eu consigo sustentar essa decisão que eu tô tomando agora pelos próximos anos? Porque comprar um carro é um evento, isso aí eu não tenho dúvida. E sustentar um carro, cara, é um processo muito árduo, né? E as duas coisas, cara, são completamente diferentes, entende? Talvez por isso exista um grupo de motoristas que, mesmo tendo condições de financiar um carro, ele escolhe continuar pagando aluguel por algum tempo ainda, né, cara? Não porque ele não consegue comprar o carro, ele tem dinheiro pra comprar o carro, mas porque ele enxerga algumas vantagens que quase ninguém comenta sobre isso, sabe? Existe uma coisa que pouca gente fala sobre aluguel de carros, né, cara? Ele compra algo que muitos motoristas subestimam, na verdade, a flexibilidade. E dependendo da sua situação, essa flexibilidade pode valer mais do que a propriedade do carro, né? Pensa o seguinte, cara, no motorista que ainda está testando o mercado, né? Ele entrou há poucos meses ali no aplicativo, tal, e ele ainda não sabe exatamente, cara, quanto vai faturar, né? Durante ali os meses, ali, como que vai funcionar. Assumir uma dívida de vários anos nesse momento pode não ser a melhor escolha, cara, porque ele ainda está conhecendo o negócio, ele está entendendo o aplicativo, né, cara? Segundo, porque a realidade dos aplicativos muda muito rápido, e você tá vendo aí, tá acompanhando como que tá acontecendo agora, né, cara? A Uber sempre muda algumas coisas. O que faz sentido hoje pode não fazer sentido daqui a alguns 2 anos, sei lá, 1 ano, meses. Agora pensa em um outro caso. Um motorista que não tem uma reserva financeira. Gira uma manutenção pesada em um carro próprio, o dinheiro precisa sair de algum lugar, não é verdade? Mas quando o veículo é alugado, a grande parte desse risco já está transferida para a locadora. E isso, cara, não significa que o aluguel seja barato, tá? Significa apenas que ele resolve alguns problemas que muita gente esquece de considerar. Existe também, cara, uma questão que quase ninguém entra na conversa, né, cara? O tempo, né? Quando um carro próprio quebra, não é apenas a oficina que custa dinheiro, tá, cara? O carro parado também custa, tá? Porque o motorista, claro, deixa de faturar porque ele não tá rodando com o carro, né? E quem vive de aplicativo sabe que faturamento parado continua gerando boletos ativos, né? E por isso que eu acredito que a pergunta certa não é qual opção é a mais barata, né? A pergunta certa seria o seguinte, cara: qual opção faz mais sentido pra mim na realidade que eu vivo hoje, né? Porque existem motoristas que estão prontos pra comprar, né? E existem motoristas que estão construindo a base financeira pra isso com segurança, né? O erro acontece quando alguém vê outra pessoa comprando um carro, cara, que precisa fazer o mesmo. Como se existisse uma linha do tempo obrigatória, entende? Primeiro aluga, depois financia e depois quita. Mas a vida real, cara, não funciona desse jeito. Não pensa que é assim. O turista tem uma renda diferente, tem uma realidade diferente. Uma reserva diferente também, né, cara? Um nível de risco diferente. E talvez o aluguel não seja um problema que precisa ser resolvido imediatamente, entende? Talvez ele seja apenas uma etapa estratégica ali do negócio, né? Uma etapa em que permite gerar caixa, acumular reserva e criar, cara, uma estabilidade de assumir antes um compromisso maior, entende? Justamente aí que eu acho que muita gente está olhando para a questão de forma errada, né? Porque o objetivo nunca deveria ser simplesmente ter um carro próprio. O objetivo deveria ser construir uma operação lucrativa e sustentável ao longo do tempo, né, cara?
Depois de tudo isso, talvez você esteja esperando que eu diga se vale ou não a pena sair do aluguel, né? Mas essa não é a conclusão que eu cheguei aqui nesse vídeo, tá? Porque a verdade é que existem motoristas que fizeram um excelente negócio comprando seu carro próprio. E existem, cara, motoristas que se arrependeram profundamente dessa mesma decisão, tá? Da mesma forma que existem pessoas pagando aluguel há anos sem evoluir financeiramente. E outras, cara, usando o aluguel de forma estratégica, enquanto constroem uma situação mais sólida, tá? Por isso eu acho que a discussão não deveria ser carro próprio ou carro alugado, tá? Essa é uma pergunta simples demais para uma decisão muito importante, tá? Talvez a pergunta mais adequada seria a seguinte: minha operação gera lucro suficiente para sustentar um carro próprio com tranquilidade? Porque, cara, uma coisa é você comprar um carro, tá? Outra completamente diferente é conseguir mantê-lo sem transformar cada mês numa corrida contra as contas. E é justamente por isso que eu vejo tanta gente falando do Move Brasil, como se fosse uma solução. Na verdade, cara, ele é apenas uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que pode ajudar muitas pessoas, tá? Mas que não muda a matemática. Ele não muda os custos, não muda os riscos inerentes e principalmente, cara, não muda a realidade financeira de cada motorista. No final das contas, o maior erro não é alugar um carro. O maior erro também, cara, não é só comprar um carro, né? O maior erro é tomar uma decisão de longo prazo baseada apenas numa emoção do momento. Porque todo motorista sonha em ter o carro, isso é indiscutível, né? Mas nem todo motorista está no momento certo para assumir esse compromisso. E talvez seja essa a pergunta que vale a pena levantar aqui, tá? Quer sair do aluguel porque fez as contas? Ou porque ouviu tantas vezes que essa era a única saída e nunca parou para fazer esse questionamento, né? Me conta aqui nos comentários, cara, qual é a sua opinião? Você acredita que ter um carro próprio é sempre a melhor escolha para quem trabalha nos aplicativos? Ou existem situações em que continuar no aluguel pode ser a decisão mais inteligente? Se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, onde a gente analisa os aplicativos sem torcida e questiona algumas ideias que muita gente trata como verdade absoluta, aproveita, cara, se inscreve aqui no canal, beleza? Porque esse tipo de discussão aqui, cara, vai aparecer frequentemente no canal. Agora, se você está pensando em comprar um carro ou financiar através ali do programa Move Brasil, existem outros custos que podem impactar diretamente o seu bolso. Por exemplo, cara, o IPVA. Recentemente surgiu uma PEC, né, que promete reduzir drasticamente ali o imposto em cima dos veículos, né? Mas será que isso realmente vai acontecer? E quem pode se beneficiar disso? E o que muda na prática para quem vive dos aplicativos, né? Eu gravei, cara, um vídeo analisando exatamente esse assunto, tá? Então, cara, clica nesse vídeo agora, porque ele complementa perfeitamente tudo que a gente discutiu hoje sobre os custos reais de um carro próprio, tá? Clica aqui no vídeo e eu te espero lá.